todos. Então, para dar início aqui à minha comunicação, gostaria de brevemente parabenizar aí pelo Dia da Consciência Negra, esse dia 20 de novembro, um dia que marca muitas lutas que aconteceram nesse país. É um país fragmentado, sempre foi, e agora é mais do que nunca. Né? Lutas intermináveis, né? desse Brasil, de um passado longínquo. Nós temos que pensar as nossas raízes que não são somente estrangeiras. Né? Temos aí indígenas, mas também aqueles que vieram de fora, não para governar, mas para serem escravizados. Né? Um marco horrível em nossa história. Então, eu quero aí dar também o meu voto de luta por esse dia. Para começar, minha comunicação, que se intitula O Corpo Doente, Coronavírus e a Crise do Contrato Social. O mundo está passando por uma crise. Então é assim que eu quero dar início à minha comunicação. E essa crise não é apenas uma crise viral. Ela é uma crise de cunho estrutural. Então, que vai afetar não somente os corpos físicos, mas aquilo que nós chamamos de corpo político ou Estado. Tá? Então, a crise causada pelo novo coronavírus, Covid-19, vem gerando grande preocupação às pessoas, devido à velocidade com a qual a doença se espalhou e vem causando mortes. O contágio ganhou dimensões globais em 2020 e não demorou muito para que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarasse que vivíamos uma forte pandemia em todo o mundo. Aos poucos, cidades, estados e países começaram a fechar suas fronteiras e a restringir a locomoção das pessoas, recomendando ou até mesmo decretando que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação do vírus entre as pessoas em uma tentativa de achatar a curva da contaminação. Então, esse foi o nosso início desse processo viral, ao qual estamos enfrentando ainda hoje. Não terminamos isso ainda. Estamos ainda sob uma quarentena, mesmo que com uma certa flexibilidade, e eu acredito que não era o momento de abrir. Né? Deveríamos continuar ainda reclusos, como aqui estamos, né? Cada um na sua casa, mas promovendo esse evento. Tais medidas foram determinantes para limitar o livre comércio, afetando seriamente a economia dos países e os dogmas liberais anteriormente defendidos. Isso levou ao crescente aumento de mensagens nas redes sociais sobre o coronavírus. Muitas delas são fake news, o que prejudica muito o conhecimento sobre a pandemia que nos assola. Entre pesquisas científicas reais, falsas pesquisas, tratamento indevido, teorias conspiratórias, etc. Muita coisa tem sido dita sobre o vírus. Ainda há muita discussão com relação às medidas impostas pela maioria dos governos. Os principais chefes de Estado determinaram um confinamento como a medida mais segura para evitar um agravamento do número de casos da doença, o que poderia facilmente saturar o sistema de saúde dos países e levar milhares à morte. O vírus causa insuficiência respiratória e, em casos mais graves,
pode ser necessário o uso de respiradores para manter as pessoas infectadas vivas. Por outro lado, as medidas de emergência podem ser interpretadas como exageradas e acima da necessidade exigida. Dessa forma, os governantes poderiam ser acusados de se aproveitarem da crise viral para instaurar um estado de exceção em seus governos, de maneira a limitar a liberdade dos cidadãos e impor medidas preventivas em favor do coletivo contra o indivíduo. Na introdução de seu livro Leviatã, Thomas Hobbes elabora uma precisa analogia entre corpos, sendo o Estado um corpo político análogo ao corpo natural. Para isso, o Estado possui uma vida artificial, assim como o coração, uma espécie de mola. Os nervos seriam cordas, as juntas seriam como rodas que imprimiriam um movimento mecânico. O corpo político também teria o seu próprio movimento artificial. Hobbes tem aí como modelo o relógio. O relógio é essa máquina tão perfeita na época dele. Então, o que se vai fazer é justamente olhar para a natureza, olhar para aquilo que é a criação divina e, por outro lado, a criação humana, os homens como semelhantes a Deus, tendo a capacidade de criar, mas não mais seres naturais, mas sim seres artificiais. E desses seres artificiais, o supremo, o máximo desse construto seria o Estado. Então, cito Hobbes agora. A soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais. A recompensa e o castigo, pelos quais atados à sede da soberania, todas as juntas e todos os membros se movem para cumprir o seu dever. São os nervos que fazem o mesmo no corpo natural. A riqueza e a prosperidade de todos os membros individuais são a força. Salus Populi, a segurança do povo, é sua tarefa. Os conselheiros, através dos quais todas as coisas que necessita saber lhe são sugeridas, são a memória, a equidade, as leis, uma razão e a vontade artificiais. A concórdia é a saúde, a sedição é a doença, a guerra civil é a morte. Por último, os pactos e convenções mediante as quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas assemelham-se àquele fiat, ao façamos um homem, proferido por Deus na criação. Fim de citação. Então vamos aproveitar a pandemia de Covid-19 para retomar a analogia hobbesiana entre o corpo natural doente e a doença que aflige o corpo político, a sedição. O coronavírus é apenas o estopim de uma grande crise social que vem progredindo ano após ano devido às medidas neoliberais adotadas pelos governos ocidentais. Esse é o motivo pelo qual a doença do corpo político só vem se agravando e levando à ruptura com o contrato social. Em nosso artigo, vamos analisar os problemas gerados pela ação neoliberal ao contrato social que levaram ao adoecimento do corpo político e de que maneira isso ficou mais claro com a implementação do estado emergencial global causado pelo novo coronavírus. Então vamos lá. De princípio, diríamos que estamos vivendo uma nova crise do individualismo liberal retratado no neoliberalismo atual. No entanto, não vemos nenhuma luta organizada pela destruição do capitalismo. No fundo, acreditamos que o capitalismo sairá fortalecido dessa crise e com os seus valores acentuados. Apesar da derrocada do mercado, o assunto na economia ainda é salvar as empresas. Uma espécie de darwinismo econômico está em ação. Deve-se salvar aqueles que forem mais viáveis economicamente falando. Em outras palavras, uma seleção econômica em que ficam os mais aptos
para a economia global. Vidas não têm valor em outro sentido para esse sistema. Entretanto, não podemos simplesmente readaptar a rotina do trabalho e dizer que tudo vai ficar bem, pois tudo mudou e não será mais o mesmo desde então. Em um editorial de 3 de abril de 2020, o Financial Times, jornal publicado no Reino Unido, disse que o vírus expõe a fragilidade do contrato social. Defende com isso uma maior intervenção do Estado na economia e medidas que possam assegurar o bem-estar da população, reduzindo as desigualdades geradas pela pandemia. E conclui, cito o Financial Times: reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Os governos terão que aceitar um papel mais ativo na economia. Eles devem ver os serviços públicos como investimentos e não como passivos, e procurar maneiras de tornar os mercados de trabalho menos inseguros. A redistribuição estará novamente na agenda, os privilégios dos idosos e ricos em questão. As políticas, até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e impostos sobre a riqueza, terão que estar na mistura. Fim da citação. O contrato social, em resumo, é a teoria que defende que é um contrato primordial entre governantes e governados em uma espécie de poder fundador do Estado. A teoria do contrato social teve forte reação no pensamento filosófico moderno e podemos atribuir à filosofia política de Hobbes o amadurecimento e disseminação dessa teoria de grande contribuição para o pensamento político posterior. Partindo de um problema do direito natural, Hobbes irá identificar a vontade ilimitada de poder nas paixões humanas e a disputa constante entre os homens no estado de natureza. Será partindo dessa observação que ele verá a necessidade de um poder superior que regule essas paixões. O Estado é fruto desse poder, que terá a sua gênese na paixão do medo da morte violenta existente em todos os homens. Visto isso, será o medo que levará os homens a cederem seus poderes, direito a todas as coisas, através de um contrato que irá permitir a formação desse poder maior, que é o corpo político. Estabelecido o contrato, caberia ao Estado soberano a garantir a vida das pessoas através do estabelecimento dos direitos e deveres dos cidadãos. Para Hobbes, Estado é o mais perfeito artifício criado pelo homem e representa a união de todos os homens juntos. Sua criação, apesar de não ser natural, se faz por analogia à natureza. Enquanto os homens possuem corpos físicos pela natureza, o Estado é um corpo político criado a partir da arte humana. Faz-se a necessidade de se determinar os meios para a constituição da sociedade civil. Os fundamentos para a construção do corpo político se dão através de um pacto de todos os homens com todos os homens para a formação de um terceiro, isto é, o soberano. O pacto não é feito entre o povo e o soberano, pois as pessoas não possuem nenhuma unidade para se chamar de povo antes da existência da sociedade, assim como o soberano só passa a existir depois do pacto. O soberano, portanto, não faz parte do pacto, pois foi formado a partir deste, e devido a isso, não tem de responder pelo pacto que foi formado. O soberano é a representação do corpo político, e o seu poder é chamado de poder soberano. E este consiste no poder e na força que cada um dos membros lhe transferiu por meio do pacto. O poder soberano tem 3 principais características. Então vamos lá. A primeira delas é ele é irrevogável. Nenhum dos contratantes do pacto pode revogá-lo, pois uma vez que todos cederam seus direitos ao soberano, somente ele teria o poder para destituir o corpo político. 2. Ele é ilimitado.
O poder soberano é o maior poder que os homens podem atribuir a outros homens. O poder é absoluto, porque se outro poder o limitasse, o soberano seria o poder limitador e não o limitado. 3. Ele é indivisível. Pelo mesmo motivo, o poder soberano não pode ser dividido, pois seria uma maneira de limitá-lo. As leis civis baseiam-se nas leis naturais. Leis estas conduzem ao pacto instaurador do Estado com o poder soberano. A justiça, como quesito da moralidade, é derivada do requerimento moral de procurar a paz. A justiça é considerada um requerimento moral porque a transferência de direitos é um meio de fazer a paz, e direitos são transferidos através de contratos, sendo a justiça um meio de manter os contratos. Desde o advento do liberalismo econômico com Adam Smith, que podemos ver a fragilidade imposta ao Estado para que esse não intervisse na economia. A chamada mão invisível smithiana nos coloca o preceito de que o mercado seria autorregulável e, portanto, não precisaria de nenhum tipo de intervenção. Dessa forma, o Estado soberano deveria ser reduzido ao mínimo possível, como explica Smith, e aqui cito. De acordo com o sistema de liberdade natural, o soberano só tem 3 tarefas a atender, 3 tarefas de grande importância, de fato, mas simples e inteligíveis ao entendimento comum. Primeiro, a tarefa de proteger a sociedade da violência e invasão de outras sociedades independentes. Segundo, a tarefa de proteger, tanto quanto possível, todos os membros da sociedade da injustiça ou opressão de qualquer outro de seus membros, ou a tarefa de estabelecer uma exata administração da justiça. E terceiro, a tarefa de dirigir e manter certas obras públicas, instituições públicas, que nunca seriam do interesse de nenhum indivíduo, ou pequeno número de indivíduos dirigir e manter, porque o lucro nunca pagaria a despesa a qualquer indivíduo, ou pequeno número de indivíduos, se bem que frequentemente façam mais do que compensar para uma grande sociedade. Fim da citação. Isto quer dizer que o Estado deveria ser reduzido a 3 atribuições básicas. 1. Defesa, através da polícia e forças armadas. 2. Contratos para o estabelecimento da justiça, através dos contratos civis. 3. Administração, através do sistema público burocrático. Com o surgimento do neoliberalismo no século XX, temos uma intensificação das regras do mercado sobre o poder político. Medidas de austeridade são a norma. E o mercado financeiro ganha cada vez mais força. As empresas dominam o legislativo com seus lobistas e aumentam as medidas econômicas que beneficiam o sistema bancário. O bem-estar social diminui e o Estado perde o domínio sobre as decisões socioeconômicas. A crise imposta ao Estado social, pela lógica neoliberal, não é recente e nem tem como causa o Covid-19. O desmonte estatal já vem sendo praticado há tempos pelos governos, de maneira que vemos como um grande cinismo o recente editorial do Financial Times. O contrato social foi enfraquecido por um longo tempo e agora não será fácil recuperar o poderio estatal frente aos ditames no mercado. No início do século XX, Keynes foi um dos economistas que viu a falência do liberalismo e o seu laissez-faire, de maneira que a fórmula smithiana seria insuficiente para levar ao crescimento do Estado. Abaixo colocamos a explicação de Keynes sobre o liberalismo. Então, citação de Keynes. Por volta da época em que a influência de Paley e seus semelhantes estava diminuindo, as inovações de Darwin abalaram os fundamentos da fé. Nada poderia parecer mais contrário do que a antiga doutrina e a nova. A doutrina que encarava o mundo como obra do divino relojoeiro, e a doutrina que parecia extrair tudo do acaso, do caos e do passado remoto. Mas neste ponto,
as novas ideias e um encontro das antigas. Os economistas ensinavam que a riqueza, o comércio e a maquinaria provinham da livre competição e que a livre competição construíra Londres. Contudo, os darwinistas puderam avançar um pouco mais, segundo eles. O próprio homem resultara da livre concorrência. O olho humano não era mais a demonstração de um desígnio capaz de coordenar milagrosamente, da melhor maneira, todas as coisas. Ele era a suprema realização do acaso, funcionando sob a condição de livre concorrência e de laissez-faire. O princípio de sobrevivência do mais apto poderia ser encarado como uma ampla generalização da economia ricardiana. À luz dessa síntese, as interferências socialistas tornaram-se não apenas ineficientes, mas ímpias, como se fossem calculadas para retardar o movimento progressivo do poderoso progresso pelo qual nós, como Afrodite, tínhamos emergido do lado primitivo do oceano. Fim de citação. O economista David Ricardo, outro grande desenvolvedor das ideias liberais, era amigo de Thomas Malthus, que teria escrito o famoso Ensaio sobre a População, no qual defendeu a teoria para o controle do aumento populacional e que ficou conhecida como teoria malthusiana ou malthusianismo. Charles Darwin foi ávido leitor de Malthus e desenvolveu suas ideias na origem das espécies, baseadas na teoria malthusiana. É certo ainda a utilização de Darwin, tanto na biologia quanto na economia, o que nos faz levantar a hipótese de que a seleção natural continua a ser a teoria principal para pensar o fator biológico, justamente pela sua utilidade econômica. Ou seja, a sua validação na biologia nada mais é do que uma justificativa para utilizar essa teoria na economia. Segundo Dardot e Laval, a leitura de Darwin influenciará Herbert Spencer a escrever em sua obra Princípios da Biologia a famosa expressão sobrevivência dos mais aptos, que teria uma correspondência à expressão seleção natural, cunhada por Darwin. Posteriormente, o próprio Darwin acrescentaria a expressão de Spencer a partir da sexta edição da Origem das Espécies, de 1872. Aqui cito Dardot e Laval. Convém sublinhar a virada que o pensamento de Spencer representa na história do liberalismo. O ponto decisivo que permite a passagem da lei da evolução biológica para suas consequências políticas é a prevalência na vida social da luta pela sobrevivência. Sem dúvida, a referência a Malthus ainda é muito importante em Spencer. Nem todos os homens são convidados para o grande banquete da natureza. A essa influência, porém, somou-se a ideia de que a competição entre os indivíduos constituía, para a espécie humana, que nisso é assimilável às outras espécies. O próprio princípio do progresso da humanidade, daí a assimilação da concorrência econômica a uma luta vital geral, que é preciso deixar que se desenvolva para que a evolução não seja interrompida. Daí as principais consequências que examinamos antes, em especial a que condenavam a ajuda aos mais necessitados, que deveriam ser abandonados à própria sorte. Fim de citação. As teorias de Spencer aplicadas à sociedade levaram ao desenvolvimento do termo darwinismo social, para se referir a esse processo de seleção econômica, análogo ao processo de seleção natural observado por Darwin na natureza. O spencerismo levou ao aprimoramento do ultra-individualismo neoliberal, mas o caso se inverte quando envolve o sistema financeiro. Assim como na crise de 2008, a atual crise causada pelo coronavírus teve consequências catastróficas para o mercado financeiro. Isso fez com que os governos emitissem dinheiro para salvar seus bancos. O capitalismo é um sistema que preserva sempre o banqueiro, fazendo com que o resto da população fique refém do sistema bancário. É um pouco do salve
ao rei do antigo regime, pois o rei era o centro do modelo que dominava aquela época. Agora, no liberalismo, o centro é o burguês, sendo que o principal burguês desse modelo é o banqueiro, pessoa representando o banco, ou seja, a instituição privada ou pública. Quem é o rei, tanto faz, já diria Hobbes. O que realmente interessa é ter alguém no poder mantendo a soberania do Estado. No modelo burguês, os estados precisam salvar o banqueiro, isto é, o novo rei, do modo de produção que vivemos. Como o Banco Central salva os bancos em geral, os banqueiros acabam assumindo novos riscos ainda mais perigosos. Ou seja, os banqueiros sabem que serão salvos em épocas de crise. Dessa forma, as crises nunca serão um problema para os banqueiros, apenas para a população. Os bancos são uma espécie de intocáveis, pois são o coração do sistema capitalista. A pergunta que fazemos é: há melhor momento para se derrubar o capitalismo senão em uma crise? Devemos salvar esse sistema? Se desejamos permanecer no capitalismo, a resposta é sim. Se desejamos acabar com o capitalismo, a resposta é não. Que os bancos são o coração do sistema, isto é dito por Marx. Acabar com o sistema de crédito que beneficia banqueiros através do capital fictício, conforme o livro 3 do Capital de Marx, é essencial para acabar com o capitalismo. Na época de Marx, o padrão ouro ainda estava em vigor e todo o dinheiro era lastreado em ouro. No entanto, segundo David Harvey, Marx percebeu que, cito Harvey, um sistema monetário baseado puramente em mercadorias e dinheiro age como uma barreira ao avanço de acumulação do capital, porque há uma quantidade limitada de dinheiro à disposição. Há um perigo claro e constante daquilo que hoje chamamos de repressão financeira, que ocorre quando não há dinheiro suficiente de nenhum tipo para fazer circular o volume crescente de mercadorias que são produzidas à medida que avança a acumulação de capital. As moedas de crédito se tornam, portanto, não só necessárias, mas cruciais para a expansão contínua do capitalismo. Fim de citação. No início da pandemia, enquanto o petróleo e outros commodities despencavam no mercado financeiro, o ouro se manteve em alta. A moeda utilizada nos Estados nacionais é baseada no sistema de crédito e, portanto, tem sua confiança nos títulos que emite, já que não é lastreada em nenhum metal. Mas em épocas de crise, se procura confiar novamente nos metais ao invés dos títulos emitidos pelo Tesouro, pois, de acordo com Marx, cito Marx, o crédito, sendo uma forma social de riqueza, desloca o dinheiro e usurpa sua posição. É a confiança no caráter social da produção que faz com que a forma dinheiro dos produtos apareça como algo meramente evanescente, ideal como uma mera noção. Mas tão logo o crédito é abalado, e essa é uma fase regular e necessária do ciclo da indústria moderna, supõe-se que toda a riqueza real é efetiva e repentinamente transformada em dinheiro, em ouro e prata. Uma demanda insana, mas que surge necessariamente do próprio sistema. E o ouro e a prata necessários para satisfazer essa imensa demanda atingem um valor de alguns milhões no cofre do banco. Fim de citação. Mesmo não conhecendo a moeda fiduciária, Marx conseguiu prever o quanto o capitalismo precisaria se libertar da moeda mercadoria para continuar crescendo indefinidamente, apesar de demonstrar o quanto esse crescimento exponencial seria um problema para o próprio capitalismo, justamente pelo caráter usurpador do crédito. Ou seja, a moeda, que não é baseada em nada além de títulos do tesouro, é uma moeda mais volúvel. Por um lado, isso possibilita um crescimento indefinido da economia. Por outro lado, é um capital mais incerto e volátil.
capaz de criar bolhas especulativas que podem vir a estourar a qualquer momento e causar uma crise da economia global, como o caso da crise de 2008, por exemplo. Segundo a linguagem marxiana, o crédito intensifica ainda mais a produção do mais-valor, isto é, o valor que é produzido em cima da força de trabalho não paga. Nos manuscritos, Marx dirá que, cito Marx, numa sociedade que se encontra em crescente prosperidade, apenas os mais ricos entram, entre todos, podem viver do juro sobre o dinheiro. Todos os outros obrigam-se, com seu capital, a montar um negócio ou lançá-lo no comércio. Desta maneira, a concorrência entre os capitais torna-se, portanto, maior, a concentração dos capitais torna-se maior, os grandes capitalistas levam à ruína pequenos e uma parte dos capitalistas de outrora baixa a classe dos trabalhadores, a qual, com esta entrada, sofre uma parte novamente, uma redução do salário e cai numa dependência ainda maior dos poucos grandes capitalistas. Fim de citação. Essa passagem do manuscrito é uma passagem muito interessante de nós nos prendemos um pouco a ela. Por quê? Porque ela tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando hoje. Percebam, Marx está apresentando uma espécie de tripé do capitalismo. Então, no topo, nós temos os banqueiros. E nas bases de cada um, né, das arestas aí, nós temos o quê? O capitalista, o burguês, e o trabalhador, né, aquele que trabalha, então, para o burguês. O que acontece? Tanto o burguês quanto o trabalhador, eles estão imersos a um sistema ideológico que faz com que eles continuem reproduzindo o sistema. Então, cada um à sua maneira, ou seja, o burguês lucrando em cima do trabalhador e o trabalhador acreditando que o seu ofício vai contribuir para que ele tenha uma vida melhor. Enquanto isso, os banqueiros eles estão por cima. Eles são aqueles que fornecem um crédito ao burguês e dominam todo o sistema. Então, o que está acontecendo hoje? Nós temos aí, nessa crise, os grandes capitalistas, que são banqueiros, mega empresários, lucrando cada vez mais com a pandemia, o aumento da riqueza dos grandes bilionários do mundo nessa época de pandemia. E um outro fator que o Marx está apontando, os grandes burgueses acabando com os pequenos burgueses. Vamos olhar um pouco para a situação do nosso país, em que não se escolheu salvar os pequenos burgueses, né, os pequenos comerciantes, não se optou por isso. Se beneficiou os grandes e se deixou que várias pessoas quebrassem as suas empresas, né, as suas pequenas empresas, o seu pequeno comércio, né? Se deu um auxílio muito pequeno, né, podemos dizer assim, um auxílio insuficiente para que ela abastecesse aquele que então não poderia, pelos motivos da crise, da quarentena, do confinamento, não poderia ir trabalhar. Ele recebeu uma quantia muito irrisória, né? Longe aí dos $1.000 defendidos pelo presidente na conferência da ONU, né? Muito abaixo, mesmo somado, né, tudo, foi muito abaixo disso. E isso é insuficiente inclusive para fazer com que a economia volte a girar. Porque se
o trabalhador não tem dinheiro, ele não vai comprar, então não tem consumo, então a economia não gira, e aí fica a estagnação. E nós percebemos, né, que há ganhadores com essa crise, né? O vírus ele não se apresentou igualitário, apesar de todos sermos humanos capazes de pegar o vírus igualmente, existe uma parcela da população né, que pôde se confinar, se resguardar em casa e outros não. É um exemplo básico, né, enquanto a classe média, média alta, em casa esteve maior parte da pandemia, nós temos aí os entregadores, né, de fast food ou de outras empresas, né, se arriscando para beneficiar essa classe que de casa não saiu, né? E o ponto não é nem se devemos ou não devemos sair, ou seja, nós estamos ainda no meio de uma crise viral, né? Seria melhor que as pessoas realmente se resguardassem em casa. Mas é preciso que o Estado, que o governo haja para proteger essa população. Então, há um papel essencial de um governo que é a proteção dos cidadãos. Né? Pegando aí o autor que nós estamos aí, né, usando aí como base, o Thomas Hobbes, ou seja, qual é o intuito de se criar o Estado, se não a garantia da vida? Não é isso? A garantia da vida é o primeiro fator que o Estado deve fazer, né? Garantir a paz, garantir a vida, evitar que, né, os cidadãos venham a morrer, porque isso já ocorria no estado de natureza. Então, se é para continuar morrendo do mesmo jeito, não faz o menor sentido a constituição do Estado, né? Então, é nesse intuito que o governo deve agir. Então, é por isso que essa crise ela trouxe uma crise ao próprio Estado, ao próprio sistema estatal como um todo. Ou seja, é preciso reformular isso que estava aí já numa crise, né? Desde do advento do liberalismo, depois com o reforço do neoliberalismo, ou seja, o Estado ele se enfraqueceu e é preciso que ele ganhe força novamente. Isso não significa que é um regime de exceção, isso não significa que ele deve controlar a sua população, mas que ele deve resguardar a sua população, que ele deve agir para resguardar a população, protegendo, né? Se é necessário se endividar para isso, que se endivide e emita moeda, mas é preciso que se tenha um cuidado com a população, né? É preciso que as pessoas tenham o que comer, e não é pedindo que elas se arrisquem, né, numa pandemia, à busca de trabalho. É preciso proteger essa população, é preciso garantir o sustento das famílias, garantir a alimentação, garantir a segurança básica a todas as famílias do Brasil. E não só do Brasil, né? Nós estamos aqui situando, né, mais especificamente, mas essa é uma crise global. Então, cabe a cada um dos governos utilizar da máquina estatal, do aparelho estatal, para resguardar as suas populações. Então, finalizando aqui o texto, a sociedade capitalista é uma sociedade inerentemente desigual, que acarretou o adoecimento do corpo político. Em nome da liberdade econômica, os liberais se apoiam em uma farsa só posta às claras com uma crise. A crise, portanto, é o princípio apenas de um problema muito mais profundo que acarretará inevitavelmente na sedição. Esse é o momento certo para se construir um novo contrato social para o bem da população. Deve ser um contrato cidadão que respeite, em primeiro lugar, o povo e retire do mercado as decisões soberanas da nação.
Como nos lembra Hobbes em seu Leviatã, o medo é um motivo legítimo para estabelecer um contrato. O contrato social tem no capitalismo neoliberal um novo inimigo, porém mantém um velho afeto para se apoiar, sendo este o medo da morte. É sobre esse afeto que devemos agora montar os arcabouços morais que irão assegurar à população o direito básico da vida e garantir a todos uma Constituição cidadã. Então é exatamente isso que se espera de um Estado. Ou seja, se se fala aí de um restabelecimento do contrato social, um fortalecimento do contrato social, é preciso entender que esse contrato ele já está em crise há muito tempo. Ele só vem se enfraquecendo cada vez mais. Ou seja, o Estado ele deixou de agir, deixou de resguardar a população para beneficiar o mercado. E depois da financiarização do mercado, isso se exacerbou de uma tal maneira que se perdeu o controle, né? É muito claro, diante de uma crise, que não existe mercado autorregulável. E se há uma regulação, essa regulação vem do Estado. Mas agora, antes de salvar os mercados, é preciso salvar a população, porque é esta que está morrendo. E com isso, eu encerro aqui a minha palestra. Muito obrigado.